Nós não fomos criados apenas para termos boas experiências nessa vida. A vida não se resume a isso. O trabalho também faz parte do design original de Deus para o homem. Let's go! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Theo Hayashi. Como de praxe, sempre aqui, segunda-feira, tem episódio fresquinho saindo para você. Hoje eu quero falar sobre a geração Z, uma geração que não tem ambição. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu queria pedir para você me ajudar com 3 coisas. Curta o nosso conteúdo para o algoritmo oferecer mais e mais para você conteúdos similares. Comente, a gente quer escutar aquilo que Deus está fazendo e compartilha, porque se abençoou você, vai abençoar outras pessoas também. Sempre aqui falando sobre liderança, cosmovisão cristã, sobre o sobrenatural e o reino de Deus. Então vamos entrar aqui para o nosso episódio de hoje. Eu quero, na verdade, nesse episódio, comentar alguns dados que chegaram na minha mão recentemente sobre a geração Z. E para aqueles que não sabem, o termo geração Z engloba aqueles que nasceram mais ou menos entre 97 e 2012, pelo que eu tô vendo aqui nos nossos estudos. São aqueles que não têm memória da virada do milênio, ou não têm memória do 11 de setembro de 2001. É uma geração que cresceu já com a internet plenamente integrada na sua realidade. Então, é uma geração totalmente digitalizada. Bom, de acordo com o The Harris Poll, o Instituto de Pesquisa americano, 72% da geração Z não tem interesse em ocupar cargos de liderança. Eu vou falar um pouco sobre isso. Inclusive, a relação dessa geração com o trabalho é bem diferente das gerações passadas. Por exemplo, a minha, Millennials. Então, de acordo com a Gateway Finance Commercial, 58% da geração Z descreve seus empregos como situacionais. O que seria isso, situacionais? É temporário, isso aqui tem a ver com a minha situação hoje e não é algo que eu quero investir a longo prazo. 47% planejam deixar seus empregos no próximo ano. E veja essa volatilidade, a falta de compromisso. Então, quer dizer, a ideia de construir uma carreira, algo tão almejado em outras gerações, ou pelo menos as anteriores, tá morrendo nessa geração Z. Porque você tá vendo aqui que existe um padrão se desenhando dentro dessa geração de fuga de responsabilidade, fuga de liderança, fuga de pressão. Eles enxergam o trabalho como fonte de estresse. Então, sendo assim, de acordo com a consultoria WGSN, reconhecida por analisar tendências e antecipar padrões de comportamento, em 2027, então eles dizem que a geração Z terá sido dominada por o que eles chamam de desvontade. O que seria essa desvontade? É uma aversão à responsabilidade. E essa aversão vem como um mecanismo de defesa contra a exaustão. Então assim, eu tenho pavor de ficar exausto, tenho pavor de ficar estressado, então eu vou me defender disso. Então quer dizer, se desenvolve o que eles estão chamando aqui de uma aversão à responsabilidade ou desvontade. Eu nunca ouvi falar essa palavra, mas tá aqui nessa pesquisa. A prioridade desses jovens tem se voltado mais para o quê? Para experiências e conexão com grupos de amigos. É muito social a geração Z. Eles focam grupos de amigos mais do que necessariamente em construir algo ou um trabalho duro ou um projeto a longo prazo. Sendo assim, eu já descrevi algumas coisas, vamos observar a seguinte questão. Número 1. O desequilíbrio sempre gera uma reação. Então, muito dessa aversão à pressão que você está escutando eu falar aqui sobre a geração Z, você pode enxergá-la como uma reação direta ao desequilíbrio da geração anterior, a minha geração, Millennials. Então, quer dizer, na minha geração havia uma busca de sucesso corporativo, havia um sacrifício à saúde mental, saúde emocional, saúde familiar, até mesmo saúde física, aquilo que nós chamamos dos workaholics, o que gerou, então, uma multidão de pais e mães bem-sucedidos no mercado de trabalho, porém fracassados em todo o resto das suas áreas de vida. Então, a próxima geração, ela cresce com esse retrato e essa geração Z, ela criou uma reação interna buscando, talvez inconsciente, se afastar disso. Porém, ao se afastar do extremo de uma geração passada, acontece o que chamamos movimento pendular, no qual a próxima geração acaba indo para o outro extremo, que embora seja diferente, continua não sendo saudável. Então, não é porque houve um desequilíbrio na relação de muitos com seus empregos, com suas carreiras, que isso significa, então, que o trabalho, a pressão, a liderança sejam coisas ruins.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que o trabalho faz parte do propósito de Deus para o ser humano. O ser humano foi feito para trabalhar. E ao contrário do que muitos pensam, o trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho, na verdade, foi criado por Deus e faz parte do que nós chamamos de mandato cultural. Gênesis 1, 27 a 28. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só o versículo 28. Ele os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem nessa terra. Nós não fomos criados apenas para termos boas experiências nessa vida. A vida não se resume a isso. O trabalho também faz parte do design original de Deus para o homem. Então, liderar e servir pessoas, influenciar o seu meio para o bem, empreender, construir projetos. Enquanto você faz isso, carregando o DNA do reino de Deus, você está cumprindo Gênesis 1, 28, ou o mandato cultural. E além disso, quando a gente se dedica em trabalhar e construir algo, isso, aos olhos de Deus, é a nossa adoração a Ele. Por quê? O trabalho é adoração. Os reformadores ensinavam algo chamado coram Deo, que significa no latim uma vida diante da face de Deus. Esse ensinamento, esse conceito aqui, está falando que tudo que nós fazemos diante de Deus é para adorá-lo e tudo que então nós fazemos, consequentemente, é para a glória de Deus. Não apenas na igreja ou quando você está numa atividade denominada evangélica ou sagrada. Tudo na vida. Porque na nossa vida nós não temos a divisão entre o sagrado e o secular. Toda a nossa vida é adoração. E isso inclui a nossa vida profissional. Então, quando a gente trabalha, quando a gente dá o nosso melhor, isso é glorificar a Deus. E, finalmente, o trabalho é fundamental para o jovem. Agora, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de pressão, de liderança, quando a gente fala de desafio, o jovem precisa entender que isso não é apenas bom para ele, é algo fundamental para a sua existência. Lamentações 3, versículo 27. Ele diz: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Agora, você já ouviu aquele ditado popular, né? O trabalho enobrece o homem. Bom, a verdade é que o trabalho, ele faz parte do processo de formação de qualquer pessoa que busca maturidade. Se você está me escutando aqui e é da geração Z e diz: eu quero ser maduro, eu quero romper com os padrões da minha geração, eu tenho boas notícias para você. O Senhor dá para nós a avenida de trabalho, o mandato cultural, que no processo nos leva já à nossa melhor versão, a versão madura. E à medida em que um jovem para de ficar jogando videogame no porão ou no quartinho o dia inteiro, arruma um emprego e começa a arcar com despesa, começa a liderar pessoas, influenciar o seu ambiente de trabalho, ele passa a lidar com responsabilidades. E isso, gradualmente, faz com que ele saia de um estado de criança, infantil, e se torne maduro até se tornar um adulto maduro. Então, sem trabalho, esse processo não vai acontecer. E a gente acaba vendo uma geração que busca viver uma eterna infância, uma eterna experiência incrível, uma vida sem aprender a lidar com dificuldades, frustrações e, consequentemente, não desenvolve resiliência porque não consegue vencer os desafios. Então, meu caro jovem geração Z, você foi chamado para mais do que isso. E a ambição de construir algo para deixar para as futuras gerações, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, de deixar uma herança para a próxima geração, de causar um impacto no mundo, isso, de acordo com a palavra e de acordo com a raça humana, está no DNA do jovem. Sendo assim, não fuja de pressão. Assim como os teus músculos só vão crescer quando você se submete à pressão e à repetição. Não só pressão, resistência, mas repetidas vezes. Quando você faz isso, você só crescerá ao se colocar em posições de desconforto e posições que requerem de você responsabilidade. Então eu oro para que essa geração não seja dominada pela tal da desvontade, mas sim seja dominado por um senso de propósito, um senso de urgência gerado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E você que é da geração Z e quer se tornar um líder que vai fazer a diferença, deixa eu te falar uma coisa,
profeticamente, você é o gatilho que Deus pôs para desencadear um movimento sobrenatural do reino de Deus na terra. Aqui nesse livro eu falo sobre histórias e princípios bíblicos do que significa aquelas pequenas ações que causam uma grande diferença, como gatilhos que desencadeiam uma série de movimentos que vai levar glórias a Deus. Você é chamado para esse avivamento. Pega uma cópia de O Gatilho por Theo Hayashi. Let's go!